ficar postado no site, né? E aqui tem a Clarissa aqui da cidade, que está assistindo vocês também aqui pelo telão, estou eu, Marcelo. E para a gente começar hoje, eu queria criar junto com vocês o encontro de hoje, então que cada um pudesse trazer aonde ainda é necessário esse encontro, que um dia vai ser desnecessário dessa maneira. Então, trazer, seja a sua questão, seja o seu interesse específico desse encontro, ou a abertura que você tem para qualquer assunto que acontecer aqui. Então, algumas pessoas já estavam semana passada e fizeram essa apresentação de si mesmo, falando aonde mora e por onde quer tocar esse encontro, porque a gente tem feito esses encontros abertos já há algum tempo e a cada momento um assunto, mas todos interligados nessa prática de se tornar adulto. E agora que a gente já caminhou um pouco nisso juntos, quem está chegando agora, estão os vídeos todos ali disponíveis para poder caminhar junto, eu acho que está na hora da gente desenvolver junto o assunto que for de ser de um é de todo mundo, né? Mas pode ser que tenha algumas coincidências de assuntos aí. Então, vou deixar aberto para quem quiser se manifestar, tira o silêncio do microfone e compartilha aí. Diga o que é que está acontecendo. Oi, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite. Pode falar, filho. Tudo bem? Boa noite, eu só queria me apresentar. Eu e minha irmã Ana Flávia estamos participando pela primeira vez. Na verdade, a gente nem sabia que ia aparecer e falar, a gente estava mais querendo ouvir vocês, né? Porque talvez agora, no primeiro momento, a gente não tenha muito para contribuir. Ainda vamos assistir todos os vídeos que estão disponíveis para a gente conseguir ter um repertório, alguma coisa para aprender, né? E talvez trazer alguma coisa também. Vocês moram aonde? Perto de Araraquara, estado de São Paulo. Então tá, bem-vindas. Vamos ver por onde a gente caminha hoje e rapidamente vocês vão se sentir integradas. Fiquem tranquilas com isso. Tá bom, obrigada. Aí posso falar. Alô? Oi, Yuri. Tá escutando? Sim. Tudo bem? Que prazer falar com você, Tomás. Na verdade, tenho ouvido e assistido seus vídeos enquanto lavo louça nos últimos 7 dias, assim, intensamente. E hoje recebi esse e-mail desse encontro e fiquei muito feliz com a possibilidade de falar com você ao vivo. Eu já posso lançar uma questão, assim, que eu tenho tido ouvindo seus vídeos e assistindo. Posso falar? Pode. Bom, uma das coisas que eu tenho percebido, e uma das coisas mais importantes da gente sentir, é uma autoaceitação das coisas que acontecem ao nosso redor, que significa que são coisas necessárias, né? É o que você fala sempre. E a minha questão é exatamente que ponto a gente deve planejar as coisas, a que ponto a gente tem que entender que aquilo é necessário. Porque
Porque muitas vezes, algumas vezes você fala, é importante planejar para às vezes o necessário não ser necessário, né? Se tornar desnecessário antes que ele aconteça. Mas tem algumas questões sutis, assim, que é difícil a gente terminar esse ponto, assim, sabe? Que isso eu não vou deixar acontecer. Isso eu tenho que tomar as rédeas, assim, sabe? Entendeu minha questão? Entendi. Entendi. Tá. Você é de onde, Yuri? Sou de Belo Horizonte. Bacana. Então, vou ouvir as outras questões e a gente vai colocar essa no pacote, tá? Ok. Obrigada, Yuri. Lorena já falou aqui pelo chat que está sem microfone. Há uns 3 anos e vem fazendo práticas como entendo. A única maneira de fazer a prática é como a gente entende mesmo. Alguém mais quer trazer uma questão específica? Espera aí que a Lorena segue aqui. Eu posso falar um pouco. É isso, Richard. Fica aí, já fica aberta aí, só para ver. Muitas coisas têm me incomodado e afirmo que é o que é preciso. Às vezes bate uma desesperança e fico pensando como posso interferir agindo. Tá. Tá. Vamos colocar isso no pacote também. Já vai, Teca. Deixa o Richard falar e depois você fala. Vai lá, Richard. Bom, a questão hoje que tem acontecido comigo é mais a história da Prospera. Então, de certa forma, o meu dia a dia estava em uma rotina meio conhecida, inclusive com as videoconferências e o trabalho que a gente estava fazendo, e o Prospera deu uma bagunçada, além dos conceitos novos e o WhatsApp que fica apitando. Então, isso deu uma bagunçada no sentido de tentar manter também a minha... manter o meu dia a dia sem me afetar, sem ficar ansioso para participar e ficar por dentro do que está acontecendo. Então, isso tá mexendo bastante comigo, assim. E até, assim, a vontade de ajudar, de participar, e muitas vezes eu vejo que não... É uma questão, assim, acho que não, tem muita coisa que tem que deixar fluir mesmo e acontecer, e eu ficar despreocupado para participar quando for hora mesmo. Então, isso é uma questão que está acontecendo hoje comigo. Bacana. Então, o Richard mencionou algo, ele trouxe a Prospera, né? Que é um outro processo que a gente entrou na parceria. E ontem, às terças-feiras, tem um encontro, um encontro desse também, que é aberto, quem quiser participar. Então, ele trouxe uma questão, mas que tem super a ver com o que a gente está trabalhando aqui. Então, a gente vamos seguir, vamos contemplar, sim. Fala, Teca. Abriu? Tá me ouvindo? Eu estava fumando escondido, né? É uma coisa de paradigma antigo, que não é um bom exemplo. Então, eu digo assim, só para vocês terem uma posição, eu tenho 60 anos, vou fazer 61 anos daqui a pouco, daqui a 11 dias, né? Vou fazer 61 anos. E é uma alegria imensa, o mundo está começando. Sabe, aos 61 anos, o mundo para mim está começando. Eu tenho toda uma bagagem para me olhar como referência
e tenho toda uma possibilidade para mim ir para frente. E assim, com gente muito interessante, muito questionadora, muito renovadora, muito, enfim, ousada, né? Ousada. Então, é uma alegria eu estar participando aqui com vocês e dizendo que é possível construir o que a gente acredita. É só isso. A gente só tem que ajudar e facilitar o que a gente acredita. Aonde vai dar, quantas pessoas vão se unir, isso eu acho que é uma consequência, é o de menos. O que a gente tem que se fortalecer na nossa alegria. O que dá alegria fazer? O desafio, para mim, a aventura do não saber, me desconforta de um jeito gostoso. É isso. Tem coisa que desconforta de um jeito gostoso. Né? Eu posso ir mais, eu posso ir além. É só isso. O resto é brincadeira, é éter, é Bitcoin. Nossa, eu tenho que cantar a possibilidade do Bitcoin, com fora Temer, com tudo que vocês estão vivendo. A gente está vivendo no mesmo lugar, no mesmo planeta, no mesmo país, mas tem uma abundância. Tem o cara lá, nos Estados Unidos agora, que é um troglodita na minha concepção. Enfim, tem alguém tentando falar comigo, tá bom? Vai aí, sei lá, nós estamos juntos, sei lá, para brincar. Se for para fazer coisa séria, não conta comigo. É só isso. Alguém está querendo falar comigo? Beijo. Eu não... Muito bom. Quem mais pode animar o assunto de hoje? Então, eu vou começando e aí, a qualquer momento, pode entrar qualquer um e diz... Ô, gente, a primeira coisa que eu queria dizer é uma experiência pessoal, porque eu não tenho muita intimidade, faz pouco tempo que eu estou com essa ferramenta e me surpreendo porque não é tão distante assim, fazer um encontro, a sensação da presença de todo mundo é grande. Mas a gente tem alguma história em nós que a gente, quando está dentro do carro, a gente se acha invisível. Quando a gente está compartilhando uma tela, a gente se acha invisível. Tem algumas situações que a gente se acha invisível. E essa é uma delas. Então, é muito doido, assim, como, por exemplo, a Teca vem e fala que está fumando escondido na frente da tela. Como... ou alguém está andando, caminhando, outro está comendo, outro fala no celular, não sei com quem. Outro entra, sai, levanta e volta. Por um lado, eu acho que é maravilhoso, porque estamos aqui todos juntos, ninguém está preso a nada e nem a ninguém. E, por outro lado, eu acho que é uma sensação de que a gente é invisível. E essa sensação também, ela se apresenta quando alguém escreve aqui para a gente, falando assim, olha, eu quero muito passar um tempo aí com vocês no Himalaia. E aí eu falo, olha, neste momento a Himalaia tem essas pessoas vivendo aqui, o trabalho cotidiano exige bastante da gente, então a gente não está com uma estrutura de visita. Ah, não, mas eu vou ficar invisível. Eu vou ficar ali no cantinho, ninguém vai nem reparar, ninguém... Então, isso é comum, alguém falar isso. Então, tem uma sensação de invisibilidade. E eu acho que isso vem de quando a gente tem uma experiência de vida, como a gente tem, do povo. A sociedade, o povo. É sempre uma generalidade
que a gente fica invisível mesmo, essa generalidade. E aí, quando ela não é dessa maneira, a gente começa, então, na democracia, a maioria vence. Aí, quando a gente não é dessa maneira, a gente começa com a anarquia, onde todos têm o seu lugar. Enfim, seja de onde for, parece que a gente está o tempo todo na dualidade de ser invisível e de algo complementando, de algo trazendo o nosso lugar. Eu digo isso porque, pela questão que o Yuri trouxe, que a Lorena também trouxe, existe uma coisa de base em todos nós, que é comum em todos nós, até onde eu entendo, que é a ilegitimidade. De alguma maneira, a gente nasceu numa época de uma sociedade onde, quando nasce uma criança, ela nasce ilegítima. Isso quer dizer o quê? Essa criança vai precisar ser inserida numa sociedade, vai precisar ser educada, vai precisar passar por processos e vai precisar conquistar uma carreira, vai criar uma independência para então ser alguém na vida. E uns são mais, outros são menos, mas você só é alguém na vida quando você entra, quando você deixa de existir, quando você faz parte agora de uma sociedade, quando você faz parte do povo, aí você vira alguém na vida. Que paradoxo, né? E a gente aqui está dando um outro salto, um outro caminho, que aparentemente seria oposto, mas não é oposto porque é íntegro. Isso quer dizer o quê? Não cria dualidade. Que seria o seguinte: a gente é tão legítimo, a gente é tão singular, a gente já que a gente pode estar em rede, que a gente pode estar na relação com os outros, que a gente já é. Então, eu sinto que a gente pode caminhar por esse lugar, né? Onde o Yuri trouxe essa questão de, tanto a dele como a da Lorena, por trás dessa questão tem controle, tem necessidade de controle. Como é que eu controlo? Como é que eu aproveito essas situações que me acontecem? Ou a tragédia anunciada? Ou quando eu estou fazendo um exercício, como é que eu controlo? Como é que eu sou melhor fazendo o que eu estou fazendo? Como é que eu posso aumentar a minha qualidade de ação? Isso mostra que a gente tem uma ilegitimidade muito forte ainda internamente, porque a gente precisa tanto de resultados como alguém te determinando de fora para te dizer se você está indo bem ou não, se você está certo ou errado, se você está conseguindo ou não está conseguindo. Porque a gente foi avaliado a vida inteira, né? A gente foi classificado a vida inteira, então isso está muito forte aí em todos nós. E aí a gente tem que criar uma maneira de afirmar isso, reconhecer isso, acolher isso, para ver e assistir uma integridade chegando, uma legitimidade chegando. Ninguém vai dar isso para a gente. Não tem ninguém que vai dizer, olha, faça esse tipo de exercício, ou faça esse tipo de retiro, ou repita isso várias vezes até que você vai se sentir legítimo. Né? Ninguém pode dar isso. E ninguém precisa dar, porque a gente já nasce com essa legitimidade, a gente já nasce com uma singularidade. Então, eu acho que está chegando... É muito comum, assim, me vir a cabeça e eu acabar falando, quando alguém pega e fala, mas está difícil isso, mas a gente, né, caminhando e tal, é muito comum me vir e eu dizer que ainda vai piorar. Uhum. Né? A coisa está ruim, está difícil, mas vai piorar ainda. Ela está maravilhosa já em alguns aspectos, mas vai piorar. E sabe por que vai piorar? Porque a gente ficou muito bom na dualidade. E a gente tem a gente já tem muita prática em preencher, em conectar as dualidades. Quando eu conecto dualidades, elas continuam dualidades, porém elas estão conectadas, que é diferente da integridade. Isso quer dizer o quê? Eu estou fazendo um tipo de ação, de atitude, por causa da minha herança. E eu
conscientemente quero mudar, eu quero ter um controle de mudança, eu sei que eu posso fazer melhor. Aí nessa desconexão, esse lado é o que herdou, esse lado é o que vai fazer melhor. Em vez de virar uma coisa só, isso fica preenchido por compensações. As compensações são conhecimento, as compensações são policiamento, exercícios, práticas, coisas que eu vou compensando, que eu falo, não, se eu fizer dessa maneira, e sempre ter o mesmo fim, que é especulação, chegar em algum lugar. Então, eu vejo que a gente caminha, a gente amplia, a gente arrisca, a gente faz experiências, mas na base a gente ainda faz mais do mesmo. Na base a gente traz esse tipo de inovação no campo da compensação, para preencher o que está desconectado, para preencher a dualidade. Então, é muito desafiador perder essa sensação de ilegítimo e conseguir integrar a legitimidade nisso. É bem desafiador. Então, a gente já sabe um monte de coisa, a gente já conhece um monte de coisa, e essas coisas que a gente sabe que a gente conhece, elas não servem na hora da vida ficar mais presente. Ela não dá conta disso. Então, por exemplo, trazendo a questão do Yuri, se eu estou vendo uma coisa e aquilo já me anuncia uma tragédia, eu não tento fazer nada para consertar aquilo. Eu afirmo aquilo, eu olho agora para aquilo. A coisa ainda não aconteceu, mas já está anunciado. Então, eu olho agora para aquilo. E quando eu afirmo aquilo agora e acolho isso em mim, isso integra. Deixa eu dar um exemplo, então. Peraí, só para acompanhar aqui a Lorena, é exatamente o que eu estou sentindo, que estou saturada de informações e conhecimentos, e que estou fazendo a mesma coisa, mas de formas e roupagens diferentes. É exatamente isso. Esse é o ponto. Então, digamos que eu estou fazendo algum tipo de atividade que eu começo a ver que se eu continuar naquele ritmo, naquele pique, daquela maneira, eu vou me machucar. Um exemplo. Então, estou ali fazendo uma coisa, tragédia anunciada, já sei que eu vou me machucar se eu continuar fazendo aquilo. Então, eu tenho a oportunidade, naquele momento, de olhar para a questão. Estou fazendo isso. Como é que eu me sinto fazendo isso? Sinto que se eu parar de fazer, eu vou ficar culpada. Sinto que se eu não fizer isso, eu não estou sendo útil. E aí começa a aparecer todas as suas crenças de ser útil, de culpa, de eu tenho que. Então, quando tudo isso aparece, você acolhe tudo isso. É isso. Eu tenho que. Eu sou uma pessoa sempre que tenho que. Eu tenho culpa. Eu quero ser útil. Isso não é bom nem ruim, isso é. E eu vou acolhendo isso, e vou acolhendo ali, antes da tragédia acontecer. Quando eu acolhi isso quer dizer o quê? Quando eu conseguir afirmar tudo aquilo que eu estou vendo, sem julgar, num silêncio, numa presença, para quem está chegando agora, a gente vai desenvolver mais, vai ficar mais claro, mas também vendo os vídeos, também vai ficar mais claro isso. Quando eu consigo acolher isso, desloca em mim aquela ação que vai me levar para a tragédia anunciada. Desloca. Então eu volto a olhar para a história e muda. E muda tudo. Eu falei um exemplo sem ter nada em mente, mas só de falar o exemplo eu lembrei de uma questão. A gente tem um deck aqui grande. E quando esse deck foi montado, eu me dediquei a impermeabilizar o piso. E era grande o deck. Então, quando eu comecei a fazer o processo, chegou uma hora que eu falei assim, meu Deus, é mais do que eu podia. Eu não posso fazer isso inteira sozinha, eu vou me machucar, a tragédia anunciada. Tá trabalhoso, tá difícil. Tá. Aí eu afirmei tudo aquilo que veio, que eu já não lembro o que é, mas fui afirmando, e olhei para a coisa. Ao invés de parar de fazer,
eu desenvolvi uma técnica incrível de fazer, que era dançando. Então, eu desenvolvi uma técnica e acabei fazendo o piso inteiro e não me machuquei. Então, não é uma questão de controle, porque quando eu me deparo com alguma coisa que eu sei que não vai dar certo, ao invés de eu querer controlar, não, eu afirmo aquilo, eu olho para aquilo. E aí o que acontece é que aquilo se transmuta, eu olho de novo e arrumo outra maneira. Ou poderia ter tido a sensação de, é só chamar alguém para fazer isso comigo. Ou então, bom, deixa eu contratar alguém para fazer isso. Ou vou fazer só um pouquinho por dia e pronto. Enfim, podia ter vindo várias coisas, mas o que interessa é que quando a gente afirma alguma coisa que está fora, aquilo se desloca dentro da gente, aquilo esvazia. Por quê? Sai da dualidade. E quando eu olho para a coisa em questão, na integridade eu tenho outro olhar para aquilo. Então, por que a gente resiste tanto a ser íntegro? Porque a gente resiste muito em aceitar que a gente está dividido, que a gente é cartesiano, que a gente está na dualidade. E por que a gente resiste tanto? Porque é um conhecido a dualidade, é um lugar onde a gente criou todas as nossas estruturas baseadas na dualidade. Então, os direitos, as leis, os convívios sociais, as ocupações, a nossa ilegitimidade sendo legitimada, tudo isso foi criado baseado na dualidade. Então, como é que eu, na dualidade, vou integrar, sendo que a dualidade é toda a estrutura da minha vida? É difícil a equação mesmo. Então, chega uma hora que você vai ter que arriscar. Só que esse arriscar não é uma questão irresponsável, não é um risco qualquer. É um arriscar de um lugar de quem está sabendo o que está fazendo. Mas é um arriscar, porque a gente foi criado para a dualidade. A gente precisa afirmar essa dualidade. A gente não consegue, porque parece que se eu afirmo a dualidade, eu realmente vou dizer, eu sou ilegítima. Só que quando eu afirmo a dualidade e digo eu sou ilegítima, eu estou acolhendo, porque eu sou mesmo. A gente cresceu num ambiente ilegítimo, que para nos tornarmos legítimos, a gente precisa viver em sociedade, a gente precisa fazer parte de um clã, por isso que está todo mundo querendo buscar o seu lugar, o seu reconhecimento, o seu nome, seu sobrenome, seu emprego, seu trabalho, sua condição, sua inteligência, seu conhecimento, tudo isso só vai atrás quem é ilegítimo. O legítimo nem passa por esse campo. O legítimo, que não é... Olha só, na ilegitimidade eu tenho dualidade, porque é ilegítimo e eu estou atrás de legitimidade, então tem uma dualidade. Quando eu afirmo a ilegitimidade, porque eu não vou afirmar aquilo que eu deveria ser, eu vou afirmar aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto. Eu sou ilegítima. Tem ilegitimidade em mim, assim que a gente acolhe e afirma. É isso. Nasci numa sociedade de ilegítimos e eu sou mais uma ilegítima. Pronto, e aquieto, eu afirmo isso e fico na presença disso. Quando eu afirmo isso e fico na presença disso, eu integro a ilegitimidade e a legitimidade. Agora elas estão juntas. Juntas vira yin yang, já não vira mais feminino masculino, já não vira mais ilegítimo legítimo, vira um fluxo. Vira um fluxo de expansão e contração, de ir para fora, de vir para dentro. Então, quando eu integro, eu ganho aquele símbolo do yin yang, eu entro em fluxo. Quando eu entro em fluxo, que agora já não é mais legítimo nem ilegítimo, acabou a crise, acabou o conflito em relação a isso. O que agora acontece é um olhar íntegro. Aí eu olho para fora com integridade, e quando eu olho para fora com integridade, vai vir uma percepção, uma perspectiva nova, agora íntegra. Aí vem o segundo problema gravíssimo. Quando eu olho para fora de uma maneira íntegra, eu tenho mais precisão da minha ação, eu tenho mais dicas por onde ir. E aí eu não vou ter desculpa, eu vou ter que ir.
Só que não é um caminho que racionalmente alguém escolheria, porque não é necessariamente o caminho mais fácil, mais tranquilo, que te dá garantias, que te dá... Mas você tem que ir. Você tem que ir porque você olhou isso de uma integridade. E a gente, então, tem essa negação. Não, tá, peraí. Por exemplo, digamos que na integridade. Eu tenho esse exemplo bem vivo dentro de mim, talvez porque eu já tenha dado ele várias vezes, porque foi muito claro isso para mim. Teve uma época que me surgiu ali a possibilidade de trabalhar dentro de uma escolinha rural para poder fazer um processo ali de desescolarização da escolinha. E eu entrei nisso por causa de uma perspectiva. Então, eu não tinha intenção, não ganhava nada para isso, não estava atrás de nada, foi uma perspectiva que se abriu. Quando eu me dei conta, eu tinha uma perspectiva que ia me fazer acordar muito cedo todos os dias, me comprometer todas as manhãs, coordenar minha vida com as minhas filhas, quer dizer, bagunçou inteiro, igual o Richard está falando, bagunçou tudo, mas foi perspectiva, não se discute perspectiva, foi isso, foi integridade. Então, pronto. Mas conscientemente eu falaria, não, prefiro ficar aqui na minha vida desescolarizada e nem pensar mais em escola, mas foi a perspectiva que surgiu naquele momento. E ela foi tão, como tudo né? Ela foi passo a passo, ela foi necessária para se tornar desnecessária, e quando se tornou desnecessário, pronto, saiu da minha vida. Então, tem o terceiro problema, que é do apego, que quando a gente tem uma perspectiva e você vai lá e faz, e você começa a ficar bom naquilo que você está se dedicando àquilo, ou você começa a ganhar gosto por aquilo, agora aquilo você quer que seja a sua vida. E que te dê a garantia de uma legitimidade eterna, que agora você tem um emprego, agora você tem um salário, agora você tem um status, não sei, mas alguma coisa você ganhou. E aí vem esse terceiro problema, que é tudo isso é necessário para se tornar desnecessário. Então, em algum momento, isso, se você fizer direitinho a relação com o que é necessário, ela vai se tornar desnecessária e aí vai sair da sua vida. Esse momento tão perfeito, seja em relação a um trabalho, a um estado, a um status. Então, ainda vai piorar, porque isso que a Lorena falou, a gente sabe um caminho e a gente pega alguma coisa diferente e encaixa no caminho que a gente já conhece. Então, a gente já sabe o caminho que, se eu trabalhar direitinho, eu vou ser recompensada pelo trabalho que eu fiz. Esse é o velho caminho. Então, eu vou lá e encaixo. O que é para fazer? É para espelhar? Então, eu vou fazer isso direitinho para um dia ser recompensado por esse trabalho. E isso é mais do mesmo, né? E aí continua, né? Então, você é recompensada por esse trabalho e eu quero cada vez mais investir nesse trabalho, porque eu quero que esse trabalho seja o trabalho da minha vida. Pronto, me apeguei a ele. Então, eu não deixei ele se tornar desnecessário. E aquilo que era inovador foi encaixado no caminho velho, conhecido, que a gente diz que não quer mais. Mas não é verdade. Enquanto a gente está falando sobre ele, enquanto a gente está vivendo isso, ou se encontrando por isso, é porque a gente quer ainda isso. E quem quer em nós não é a nossa inteligência, não é? Quem quer em nós é o conhecido, né? Quem quer em nós é algo. E a gente precisa afirmar isso para que se apresente essa possibilidade de quem quer em nós não querer mais aquilo. Então, dito tudo isso, todo mundo me chama de otimista, mas na verdade eu sou realista. E na realidade eu vejo as maravilhas, na minha realidade, né? Eu vejo as maravilhas e vejo também a tragédia anunciada. E a tragédia anunciada é essa. A gente quer querer, mas a gente não quer. A gente quer querer alguma coisa, mas querer mesmo a gente não quer. Por quê? Primeiro porque a essência não quer nada. Se tem alguém querendo,
não é a essência. Se tem alguém querendo, pode ser o ego, pode ser as minhas fantasias, os meus hábitos, minhas crenças, meus padrões. A essência não quer, a essência é. E ela confia. E essa confiança tem a ver com olha para fora, vive a vida e fala, isso é necessário. Para quê? Para se tornar desnecessário. E o que eu faço entre o necessário e o desnecessário? Eu afirmo todas as dualidades que se apresentam para eu entrar na integridade. E quando eu estou no campo da integridade, produzindo integridade em mim só pelas afirmações da dualidade, eu começo a afetar a rede. Esse campo acontece em rede. Isso quer dizer o quê? Que de uma maneira ou de outra, a gente afeta e é afetado. E só interessa saber como a gente faz isso. A gente é afetado, de uma maneira geral, como espelhos das nossas dualidades. A gente afirma esse espelho, integra, e aí a gente afeta a rede com a nossa integridade. E é nesse jogo que, em algum momento, essa rede vai ficar mais sólida, mais firme, né? Vai sustentar melhor essa mudança de paradigma, e a gente vai ter mais coragem de desinvestir ainda mais coisas. Então, eu não vejo a gente nesse estágio de realmente arriscar e dar o pulo do gato ali, o salto. Ainda não, mas a gente pode se preparar para isso. E, não sei, posso falar que talvez Nietzsche já deu umas dicas dizendo que a memória, a gente precisa perder a memória para poder dar um salto. Pode ser o outro que diz que a gente tem que desinvestir a especulação. Quando a gente especula, a gente não consegue sair dessa dualidade. Quando a gente julga, quando a gente classifica, qualifica. Então, é como se a gente precisasse criar uma rede interna, e para isso desinvestir as hierarquias internas, criar essa rede interna para poder produzir essa rede externa e criar isso de uma maneira mais consistente. Mas vamos seguir, vamos ver se alguém está disposto a fazer uma prática para ver como é que a gente afirma, como é que a gente acolhe e como é que a gente sai desse lugar de achar que está fazendo diferente, mas está fazendo mais do mesmo, né? Então, peraí, deixa eu ver se a Mônica traz isso aqui. Eu estou, Mônica. Então tá, abre aí esse microfone. Aqui eu só não estou com a imagem porque a internet cai. Tá, tudo bem. Quando eu ponho a imagem. Pode falar. Até mandei uma mensagem hoje no grupo do Jogo da Potência, mas não vi se você respondeu. Eu imagino que não, porque não vi. É assim, eu tenho um padrão que eu estou me sentindo agora, nesse momento, insatisfeita, porque eu sei que eu tenho um monte de coisa para colocar no mundo e não consigo colocar. Ao longo desses anos, eu trabalhei em alguns projetos, e quando eles estão quase prontos, eu acho que tem algum problema, e eu volto para trás e começo a estudar de novo. E, bom, você já falou milhões de vezes para que serve estudar, eu já pus o chapéu em cima da minha cabeça, mergulhei, falei assim, vou aproveitar essa conjunção de Prospera e Jogo da Potência que está acontecendo, e estou começando, eu vejo que eu estou querendo querer, entendeu? É isso que eu estou sentindo, eu quero, não sei em que nível, e aí as coisas não estão me ajudando do lado de fora. Cada projeto eu tenho um parceiro, e um workshop que era para acontecer agora no final do mês, o flyer está atrasado um mês já,
A minha parceira não olhou. Olha, dá para escrever uma novela de todas as coisas que foram motivos de atraso. A minha outra parceira sumiu, aparentemente aconteceu algum problema, e ela ficou me ligar quando resolver esse problema, mas já faz mais de um mês. E é isso. E aí eu tenho filhotes, eu fico com a frustração, porque eu acho que eu poderia estar fazendo alguma coisa, mas eu poderia estar fazendo essa e qualquer outra, porque eu sinto que eu não tenho um gosto por uma coisa só, eu tenho gosto por muitas coisas. Principalmente me desenvolver. Então, eu sempre acho que eu tenho alguma coisa a menos e que eu gostaria de estar fazendo que eu poderia ser um pouco melhor. E que se eu tivesse melhor, eu poderia ajudar mais, eu poderia estar... Ai, sei lá, eu estou cansada de estar empacada nisso. Uhum. E eu acho que tem um outro aspecto. Tem um aspecto que é assim... Estou sobrevivendo, né? Mal ou bem, mas é como se eu estivesse tampando o sol com a peneira, porque alguma hora eu não vou sobreviver. Não tenho essa condição de sobrevivência eterna sem trazer, sem que meu trabalho fique produtivo. Tá bom. Mônica, eu sinto que você trouxe bem, você exemplificou bastante e bem claramente a questão que eu coloquei, que a gente nasce legítimo. Então, você trouxe várias, que é cultural isso, não é que a gente nasça ilegítimo, mas culturalmente a gente se sente legítimo assim que nasce. E você trouxe vários resquícios disso. Dessa falta de confiança, desse lugar onde eu quero ser útil para a sociedade, eu tenho muitos talentos e enfim, tudo isso que você foi colocando são resquícios dessa legitimidade. Junto com tudo isso, você até usou a palavra, poderia escrever uma novela, né? Junto com tudo isso, a gente também tem bem desenvolvido um gosto pelo drama. Parece que o drama dá uma alimentada, assim, é uma das coisas que compensam essa desconexão da dualidade é o drama. E porque essa dualidade gera muita possibilidade de drama. Na integridade não tem como você ver um drama, mas na dualidade tem. Porque tem um bandido, tem um mocinho, tem um certo e errado, então o drama aparece. Você tem quantos anos, Mônica? 58,5, quase 59. Quando você fala filhotes, você tem filhos de que idade? Não, filhotes são os meus projetos. Meus filhos já são adultos, já sou vó, já tenho filho de 31 anos. Eles estão bem melhor que eu. Eles estão bem mais encaminhados do que eu estou nesse momento. Eu dediquei a minha vida para encaminhá-los. E na hora que encaminhei, foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu vi que eles estavam formados e encaminhados, eu falei, agora eu vou cuidar do meu. E tô nisso, ainda tô cuidando do meu, com uma certa... Então, essa é a questão também. A gente sempre está fazendo alguma coisa para cumprir aquela função. Então, você dedicou um bom tempo da vida encaminhando os filhos, e depois a gente pode dedicar um tempo trabalhando para ganhar um dinheiro, a gente pode dedicar o tempo sendo útil para a sociedade. É esse o caminho velho conhecido da gente, que compensa essa sensação de impotência e de desconexão que a gente vive. Porque quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente não faz para alguma coisa desde a potência, a gente não faz com alguma intenção, a gente não faz com alguma especulação, a gente não faz por obrigação, a gente faz porque não tem outra escolha. Quando te apresenta alguma coisa, você não tem escolha. Você viu aquilo pertence a você. E você ouviu aquilo pertence a você. Então, é nesse lugar que a gente está sempre se criando. Agora, a minha pergunta
como é que a gente criou tanta estrutura, como é que você, Mônica, criou tanta uma estrutura, a vida inteira se dedicou a compensações, aonde é que você vai tirar a confiança de desinvestir as compensações e investir na integridade? Da onde é que você vai tirar a confiança de que o caminho é outro e não é um caminho que a gente passa de um para o outro, assim. É um caminho que a gente abandona ou desinveste e a gente precisa criar esse outro. Então, ele não está feito, ele não está pronto. Todo mundo que me pede indicação e diz assim, eu queria tanto morar numa ecovila, você pode me indicar numa comunidade? Não tem nenhuma comunidade que está pronta para alguém chegar. Assim que alguém chega, a comunidade vai ser outra, vai ter que criar junto, construir junto. É grande ilusão achar que a parte material é diferente da parte relacional ou anímica. Então, não existe nada pronto. Essa é a questão. Nesse mundo da potência, nesse jogo da potência, nesse novo paradigma, não tem nada pronto. E a gente quer levar a nossa experiência e a nossa vida, a velha, para um jogo novo. E não cola, né? Elas não... Então, eu te pergunto, Mônica, ou para quem mais souber responder, da onde vem essa necessidade de uma mudança, sendo que é uma mudança tão radical? O que é uma mudança radical? Uma mudança que vai para a raiz das coisas. A gente está falando de, ao invés de compensar dualidades, entrar na integridade. É muito radical isso. Fala. Ana, eu não sei se eu vou responder a tua pergunta. Tem duas coisas importantes que aconteceram para mim. Uma, teve um momento que fisicamente, sabe quando você come uma coisa estragada? Isso que aconteceu, eu não consegui mais ir para a vida executiva porque eu tinha uma sensação de comida estragada. Não conseguia mais. Era maior do que eu. É como se eu fosse morrer. Uma parte de mim fosse morrer se eu continuasse. Isso eu resolvi ouvir uma hora, porque eu fiquei começando a achar que eu não ia aguentar mesmo. Então, provavelmente eu neguei isso durante 30 anos, e quando meus filhos já estavam independentes, eu resolvi que não dava mais para aguentar isso. Agora, no miúdo, eu tenho vivido momentos de integração onde eu sinto como se eu fosse um vaso quebrado que de vez em quando eu colo um caquinho. Mas o vaso ainda está quebrado e está todo rachado, e eu não sei bem, ele me dá assim uma sensação de que, ok, essa emoção eu integrei, mas agora o que fazer, eu não estou conseguindo ir para o fazer. Tá, então você já está dando mais dica, Mônica, está construindo, está ajudando a gente a criar bem isso aí. A gente tem a sensação que a gente é um vaso quebrado e vai lá e cola. E aí a gente vê que não é isso, porque não é mesmo. A gente não é esse vaso quebrado. Então não adianta colar. É desinvestir o vaso. Eu acho que é bem isso que a gente vem fazendo. A gente vem querendo... Foi na desconexão, a tensão foi até que uma hora afrouxa e que quebra. E aí quando se quebra, a gente acredita que aquilo que quebrou somos nós. Aí a gente vai lá e tenta consertar. E na verdade... é desinvestir o vaso. Porque você não é nem o vaso quebrado, nem a água que está dentro dele, ou a terra, ou a planta, não é nada disso. É que nem dizer que a planta é o seu fruto, a sua folha, ou a terra, ou a raiz, né? Então, não é isso, é alguma coisa antes disso. Até eu começaria dizendo que é uma coisa virtual, nós somos virtuais. E essa virtualidade gera alguma coisa concreta. Então, você disse que onde a gente ganha força para fazer a mudança? Chega uma hora que não dá mais, chega uma hora que você fica doente, ou chega uma hora que realmente estourou, né? Não dá mais. Mas algo em nós prefere aquilo que não dá mais do que o novo desconhecido. E por quê? Porque na dualidade,
eu não tenho estrutura, eu não tenho força para poder arriscar um novo. Eu prefiro o que eu já conheço, que é dualístico, e ir atrás de compensações. Mas quando eu entro na integridade, e aí você falou assim, aí eu não sei o que agir, se desse tempo, quando você entra na integridade, você olha para fora e muda a sua perspectiva em relação à história que você está vivendo. Essa perspectiva vai te dar uma dica, vai te dar um caminho. O problema é que esse caminho não vai ser aceito pela mente. A mente vai reclamar, porque a mente já conhece. Ela só consegue trabalhar com o conhecido, não com o novo. Então, de repente, vai vir uma perspectiva e a mente vai dizer não. Por isso que ainda vai piorar a situação. E aí? Você já está doente. Eu acho que... Fala. Não, eu acho que uma das coisas que, conforme você vai falando, eu vou reconhecendo eu acho que eu tenho feito só o passo 1. Eu não consigo depois voltar para a situação e olhar o que é que ela está me sugerindo. Já parei aí, entendeu? Entendi. É bem importante voltar... É essa ajuda que eu acho que eu gostaria. Uhum. É bem importante voltar porque é em relação que a gente se cria. Então, da mesma maneira que você olha para fora, aquilo te deu uma dica do seu espelhamento. Esquece, da mesma maneira que você precisa esquecer o fora para poder voltar para você e afirmar aquilo em você, isso está em mim. Eu vi fora porque os meus olhos estão com essa interferência. Porque essa interferência está dentro de mim. Está dentro dos meus caminhos neurológicos, da minha experiência, das minhas cicatrizes, está em mim. Quando está na gente, a questão, quando eu já reconheço que está em mim, eu afirmo trazendo esse acolhimento. Isso está em mim, isso não é bom, não é ruim, isso está dentro de mim. Quando eu acolho isso quer dizer o quê? Eu aceito, não é uma resignação, é um acolhimento, é um reconhecimento. Isso está em mim? Isso gera, na minha experiência, isso gera integridade. E aí eu preciso voltar para a provocação inicial, voltar para a provocação que me fez encontrar minha dualidade, para poder criar essa integridade em relação agora. Eu já estou na integridade, olho para fora e agora a relação vai me dar um caminho diferente da dualidade. A questão é essa, esse segundo passo o primeiro mais difícil é eu aceitar que está dentro de mim o que eu vejo fora. E aí a gente pode fazer isso de várias maneiras, encontrando o equivalente a isso, desassociando da pessoa, enfim, vai encontrando. Quando eu reconheço que está em mim, se eu simplesmente sentir que isso não é bom nem ruim, vai integrar, vai gerar uma integridade, vai gerar um fluxo físico, você vai sentir isso no físico. Volta a olhar para a situação. Quando eu volto a olhar para a situação, eu vou mudar minha perspectiva. E aí é que vem a questão da mente. A mente vai vir e vai falar, não, peraí, que perspectiva é essa que eu não conheço? Que perspectiva é essa que eu não tenho controle sobre ela? Que eu não sei como jogar isso. E aí eu aquieto a minha mente acolhendo ela. Eu sei que eu estou com medo, eu sei que isso... Mas eu vou acolhendo, de acolhimento em acolhimento, chega uma hora que fica clara uma ação. Só que essa ação vai ter que ser construída, essa ação não vai ser algo que simplesmente vai seguir uma receita, né? Ela vai ter que ser criada. A questão é que quando essa ação é criada e você tem essa clareza, não se discute com ela. Para dar força a ela, você vai lá e age, e faz. Esse é o risco. Eu já recebi, por exemplo, convite maravilhoso, irrecusável, irresistível. E quando eu silenciei afirmando esse convite não é bom nem ruim, ele eu voltei a olhar para o convite e veio muito claro, não é para aceitar. Como eu não vou aceitá-lo? Claro que a minha mente queria entrar em discussão, mas eu tenho um acordo comigo mesmo que quando a minha perspectiva se abre na integridade, eu arrisco. Eu não duvido, eu arrisco. E pode dar errado, eu corro esse risco.
E aí, como sempre, eu segui por aí, não era isso, não aceitei, e se revelou depois, mais tarde, que foi ótimo não ter aceitado, enfim. Mas podia ter se revelado outra coisa. Mas o que eu quero dizer é que quando eu sigo a minha perspectiva, eu vou criando confiança, eu vou criando lastro, eu vou criando uma outra possibilidade. Então, eu acho que hoje a gente consegue reconhecer as questões, o que faz a gente piorar, o que faz com que a gente ainda vá piorar, as questões que bloqueiam a nossa transmutação, que eu acho, não sei, agora eu posso nomear assim, o espelhamento, o reconhecimento em mim, que aquilo está em mim, isso não é uma coisa muito fácil, mas vai ganhando jeito e confiança, a gente vai fazendo. Depois disso, olhar para fora e ver uma perspectiva, e quando essa perspectiva aparecer, a mente vai vir para bloquear, e aí vai ter que lidar com isso também. E quando liberar e aparecer a ação, você vai ter que agir. E essa ação nem sempre vai ser o mais fácil, o mais gostoso, a vantagem, né? Vai ser às vezes é um grande desafio. Então, Mônica, eu sinto que para isso não virar só palavras e um discurso entre a gente, e técnicas e tal, é uma questão de praticar. E aprendendo a praticar com a prática. Como é que é espelhar? Como é que é afirmar? Como é que é acolher? O que é perspectiva? Né? Como é que se produz novas perspectivas? Então, como talvez uma das nossas necessidades no momento é esvaziar, se dar conta que a gente está bem encrencado e que a gente está pior do que a gente imagina, para poder dar um pouco de trégua, de ficar achando que a gente tem que ter o resultado, tem que acontecer, tem que dar tudo certo. Esse vazio, sabe? Me lembra daquela história do mestre chinês que manda embora um aluno, e aí quando perguntam, mas mestre, esse aluno tão dedicado, tão incrível, como é que você manda ele embora? Ele falou, não, ele está com o copo cheio, não tem nada para fazer aqui, o copo está muito cheio. E a gente está vivendo com o copo muito cheio, a gente sabe demais, a gente já tem tudo meio armado, a gente já tem as nossas defesas, a gente já tem a nossa poupança, a gente está com o copo cheio, né? A gente não está no risco da criação, da experimentação. Porém, risco de experimentação desconectado é um desconectado arriscando experimentação. Então, eu não vejo nenhuma vantagem em arriscar desconectado, porque é só um desconectado arriscando. Então, a integridade tem essa importância. Então, eu vou insistir nisso para a gente ir seguindo, porque a cada 15 dias a gente se encontra nesse bate-papo aqui e a gente vai seguindo. Desconexão se apresenta pelas dualidades. Toda vez que eu vejo uma dualidade, ela apresentou de maneira cartesiana, geralmente, apresentou a desconexão. Então, se tem bom, vai ter ruim, se tem certo, vai ter errado, se tem feio, vai ter bonito, se tem escassez, vai ter abundância. Então, tem dualidades. Se tem dualidades, eu estou desconectada. Eu estou entre... Aí eu quero pegar o caminho do bem. Por que você quer pegar o caminho do bem? Porque tem o caminho do mal. Então, eu estou na dualidade, né? Eu quero ser útil. Por que você quer ser útil? Porque se bobear, eu vou ser inútil. Tem dualidade. Então, quando eu reconheço as dualidades, só reconhecer, olha, dá para fazer um monte de passos com isso, mas vamos simplificar e experimentar isso. Só reconhecer a dualidade, tem essa dualidade em mim, e acolher isso quer dizer o quê? Isso não é bom nem ruim. Porque olha o que eu estou fazendo com a dualidade. Essa coisa está errada. A dualidade é o certo. Tá? Se eu pego e falo assim, errado não é bom nem ruim, eu integro. Eu crio um fluxo entre o certo e o errado. Eu não estou dizendo que o certo é bom ou ruim, o errado é bom ou ruim. Não, nenhum é bom nem ruim. Eu integro.
É assim que eu sinto funcionar fisicamente. Então, vamos passo a passo. Realmente a gente está com o tempo apertado, porque é isso, né? Como a Mônica falou, a gente vai ficando adulto, se ocupou dos filhos, se ocupou de trabalho, chega uma hora que vai ter que olhar cara a cara e com a gente mesmo e ver que o tempo passou e parece que a gente está com a corda no pescoço e quer correr. Mas essa corrida está fazendo ferramentas preciosas que a humanidade inteira está tendo contato, entrar na dualidade. Então, muita gente tem acesso a muitas coisas incríveis do ponto de vista de ferramentas transmutadoras. E aí eu vou lá e coloco na dualidade e vira mais uma compensação. E eu me engano achando que eu estou fazendo um caminho diferente do que eu estava fazendo antes. Enquanto eu estiver na dualidade, qualquer coisa que eu faça vai manter a dualidade. E a gente está num momento de abertura, porque já está dentro da gente, da integridade. É só isso. Então, ou é tudo isso. Então, o convite é esse. Mônica e todo mundo. Yuri, que trouxe a questão, Lorena também. A história é assim. Eu estou no dia a dia, simples assim. A cada dualidade que eu encontrar, eu reconheço. Isso é uma dualidade. Só para a gente ir ficando mais atento a isso. Isso é uma dualidade. Tá? E aí pega e afirma. Eu tenho isso dentro de mim. Isso não é bom nem ruim. Isso é. E dá ali uns segundos para sentir fisicamente um deslocamento. E aí volta a olhar para a situação que te provocou a percepção dessa dualidade. E aí, quando você volta a olhar para ela, faça esse exercício de atualizar. Isso quer dizer o quê? Você vai olhar da integridade, vai ser diferente de olhar da dualidade. Podemos experimentar esse exercício nesses 15 dias? Um exercício entre... mesmo de criação, assim, a gente está se alfabetizando. A gente está... E é bem alfabetizando mesmo. Ondas alfas e betas trabalhando juntas. Então, é bem esse o termo. E a gente não precisa ter essa pressa, que ela é falsa, né? Ainda está se alfabetizando e já quer escrever um livro. Mas saber que esse caminho, por incrível que pareça, é o mais rápido. É o caminho de que você já muda a base, do que ficar fazendo tantas mudanças e mantém a dualidade ativa, né? Vamos nessa? Vamos experimentar esse... Sim, a Amanda trouxe então a mesma sensação da Mônica, não tem preferência por nada, mas há uma intuição interna que me diz que há algo para ser desenvolvido, mostrado por o externo. Estou igual, aí a Lorena escreve, estou igual a Mônica, consigo fazer o primeiro passo, mas quando volto a olhar para a situação, acho que fico num esforço de aguardar por algo. E a dica não vem. Acho que é porque fico esperando por algo. Essa intenção. A gente não faz essa prática da integridade para conseguir algo. A gente faz essa prática da integridade para começar a confiar na integridade. Aí o resto vai se desenvolvendo. Alguém ia falar alguma coisa? Obrigada. De nada, Mônica. Obrigada a você. Teca. Fala, Teca. Oi, boa noite. Boa noite. Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Eu vou falar a partir de um insight muito grandioso a partir de hoje, desse encontro de hoje, que é o que a Mônica trouxe, e que se juntou a uma coisa que eu percebo em mim, que tem a coisa do vaso físico, que comporta o meio ambiente, que seria a terra, o humus, as coisas que a gente acredita que são ecológicas, que são mais olhadas com carinho, com atenção, e tem a semente e a planta, né?
Eu me sinto como a planta hoje. A cada dia um novo crescimento, uma nova percepção, um novo vislumbrar de uma potência que eu ainda não sei, só sei que eu sou planta crescendo. Né? Eu olho e reconheço o ambiente, eu olho e reconheço o vaso. Mas eu não sou nem o ambiente e não sou nem o vaso. Me compõem e me ajudam. E esse medo de crescer e não saber quem eu sou, mas de uma coisa que me leva, né? Eu acho que é o que todo mundo acho que sente num determinado momento, se sentir semente brotando, né? A gente se sentir brotando. A gente tem as referências, tem o conhecimento, tem o vaso, tem a estrutura, mas a gente tem que sentir prazer, se aventurando, crescendo, descobrindo. É só isso, a Mônica trouxe isso, juntando com o que você falou, era só isso que eu queria trazer, uma alegria. Crescer junto com vocês, brotar junto com vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você estava fumando escondido. Escondido de quem que você fuma? Não, é a brincadeira provocativa. Eu adoro fazer a brincadeira provocativa, porque essa coisa da gente ser politicamente correto, né? Não tenho nada contra fumar. Foi só uma provocativa. Eu sou uma pessoa que gosta de provocar, só isso. Só isso, eu adoro. No riso a gente cresce. No riso a gente cresce. Quando a gente reconhece os absurdos que a gente se sujeita, as leis que a gente aplica. Que eu estou na minha casa, moro sozinha, e meu espaço, eu adoro meu espaço. Meu espaço é sagrado, ele é amplo, ele tem um jardim muito grande, cheio de montanhas, então é só uma coisa provocativa mesmo. Adoro provocar. Tá bom. Adoro estar com... Adoro. É só isso. Obrigada, Teca. Tá bom? Obrigada. Então, vamos passar esses 15 dias com esse exercício entre nós, para quem quiser, né? Aonde reconhece dualidade, a gente está indo passo a passo para poder não perder tanto tempo é doido falar assim, né? Perder tempo. Na verdade, não tem tempo nenhum, mas a gente está indo passo a passo para realmente a estrutura acontecer de um outro lugar, porque senão ainda vai piorar a situação. Então é isso. 15 dias de lição de casa, de dualidades, de afirmação, de integridade, e volta para a situação e vê o que acontece. E aí vê onde encrenca isso, entre em contato, se precisar de ajuda durante esses 15 dias, senão daqui 15 dias a gente volta e vamos falar disso, vamos falar dessa experiência. Pode ser isso? Por onde entra em contato? A gente tem pelo site, tem e-mail ali no site, tem... e-mail é mais fácil, Mônica. Tá bom? Ana. Sim. Ana e Marcelo. Oi. Oi. Então, eu tenho 4 filhos, né? Sim. E aí, hoje aconteceu coisa interessante, porque às vezes eles entram ali, né? Nos embates deles, né? E aí eu me dei conta de como que, antes de tomar contato com isso, a gente tem essa tendência dessa educação dual e moral, né? De querer ensinar assim, né? Tipo, ó, não faz assim, né? Não bate no seu irmão, né? Esse tipo de coisa. E aí hoje foi bem interessante, porque em vez de eu fazer falas desse sentido, eu só pedia para eles afirmarem o que eles estavam sentindo, assim, olhando um para o outro, né? E impressionante como eles começaram a se resolver sozinhos, assim. Fiquei bem feliz. Bacana.
eles vêm reclamar pra mim, né? Mãe, a Nadia puxou meu cabelo, né? E tal, não sei o que lá. Daí eu sempre ficava naquela sensação, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Hoje eu assumi também essa sensação de que eu não quero ficar, tipo, responsável por cada coisinha que acontecer com eles, né? Então, assumi isso pra mim mesma, de que eu tô precisando me cuidar, que eu tô precisando do meu tempo de volta, que eu tô precisando colocar atenção pra mim também. E aí eu só chamava. Então, ó, a Nadia tá aqui. Olha pra ela e fala o que você tá sentindo. Nadia, eu tô com raiva. Então tá, ó. Você escutou? Escutou. Tá com raiva. E você, Nadia, o que você tá sentindo agora? Ai, agora eu tô triste, porque eu não devia ter puxado o cabelo. Assim, eles sozinhos, eles estavam, né? Eu não, tá, mas assim, esquece o cabelo. O que você tá sentindo? Né? De sempre puxar pra isso, assim, de fazer eles encontrarem o que eles estavam sentindo. E aí eles simplesmente saíam dessa situação de briga sem nem falar sobre a briga. Já acham graça e já se abraçam e já vão para outra. Eu só diria que isso não é uma receita. Então, isso aconteceu, foi uma experiência, foi um encontro ali. Foi uma experiência. E agora esquece, porque se você tentar reproduzir isso, não, de novo, não vai dar certo. Eles já vão falar, de novo com aquela história, eu já sei. Não vai dar certo se você tentar reproduzir isso. E por isso que a gente vai trabalhar para realmente entrar na integridade, que é sair desse lugar de precisar do conhecimento na frente, da minha experiência passada na frente, que vai gerando ressentimento, que vai gerando uma falta de relação. Então, a gente vai terminar, porque esse encontro de hoje é até às 8, mas eu não quero terminar antes de falar uma coisa, Ana Paula, Ana Carolina, né? Quando você pega e fala assim, agora eu quero ter mais tempo para mim, agora eu quero cuidar mais de mim e tal, quem está falando isso não é a potência, não é a singularidade, não é a nossa força vibracional. Quem está falando isso é o ser dualístico. Eu quero ter tempo, por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu quero cuidar de mim porque eu não cuido de mim. Eu tenho dualidade ali. Então, a dualidade está nas coisas que a gente considera boas e nas coisas que a gente considera ruim. Então, agora eu quero ser livre. Se eu quero ser livre é porque eu me sinto escrava. Tem dualidade. Então, não existe qualquer desejo da gente vai para a dualidade. Por isso que eu estou dizendo, a gente está pior do que a gente imagina. A gente acha que está tudo caminhando, mas está um pouco pior. Então, o meu convite é esse, da gente ter essa coragem de ir lá para a coisa mais básica mesmo, que é entre dualidade e integridade. Então, convido todo mundo para fazer esse exercício, essa brincadeira, esses experimentos nesses 15 dias e a gente poder reunir de novo e seguir para se tornar desnecessário esse nosso encontro. E aí a gente vai brincar de outras coisas. Tudo bem, então? Então tá, Tudo bem. Eu me identifiquei com isso que você falou, de que está um pouco pior do que a gente pensa, porque hoje eu senti que eu caminhei para chegar na dualidade, né? Porque eu não estava nem me olhando. Exatamente. Se consegue olhar assim... Tiver essa sensação mesmo. É isso aí. Aí valeu a caminhada. Conseguiu olhar para a dualidade, exercício feito. Então tá, queridos. Larissa, beijo grande também. E vamos nos falando, então. E aí, quarta, daqui 15 dias, a gente encontra de novo aqui. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau. Até.